Como é que eu começo a falar sobre mídia 4? Honestamente, eu monitoro aula de mídia há anos aqui no IA e eu nunca soube exatamente dizer o que diabos é mídia 4. Porque, em primeiro lugar, sempre tem uma confusão, né? Muita gente acha que pelo fato de mídia 3 ser sobre fotografia analógica, mídia 4 vai ser sobre fotografia digital. Só que, na realidade, mídia 4 é sobre fotografia cinética. Mas aí você também se pergunta, que diabos é fotografia cinética? Bom, honestamente, mesmo depois que você passa por essa aula, você não entende exatamente o que diabos é fotografia cinética, porque ela significa um monte de coisas ao mesmo tempo. Porém, a única coisa que conecta todos esses significados diferentes é a presença de uma única coisa: o tempo. Sejam bem-vindos! Meu nome é Ricardo Kobayashi, eu sou formado em licenciatura e bacharelado pelo Instituto de Artes da Unesp e nessa série de vídeos eu vou falar um pouco sobre as aulas de mídia do IA. Mais especificamente, nesse episódio, eu vou falar sobre a aula de mídia 4, também conhecida como fotografia cinética. Então, sobre o negócio da aula de mídia 4 ser sobre fotografia cinética e não sobre fotografia digital, como eu digo no meu episódio dedicado à mídia 1, o mundo no qual nós vivemos hoje em dia não é necessariamente regrado pelas imagens analógicas, né? A imensa maioria das fotografias com as quais a gente interage hoje em dia são digitais. O meio analógico é a exceção. Então, dedicar uma disciplina inteira só para você meio que compreender as coisas da fotografia digital não faz muito sentido, né? Na minha opinião, eu acho que vale muito mais a pena você dedicar a disciplina de mídia 4 para fotografia cinética, porque, de certa forma, você acaba colocando a possibilidade de você explorar a geração de fotografias digitais para as outras mídias, deixando um espaço realmente bem interessante para você falar sobre como o tempo interage com a fotografia. Mas, claro, supondo que você realmente esteja fazendo as disciplinas de mídia em progressão, a mídia 4 seria realmente a matéria na qual você entra em contato com o conceito do movimento e do tempo, né? Pela primeira vez, pelo menos de maneira obrigatória. Mas é importante dizer que o conceito do movimento na fotografia, ele não é muito bem definido. Claro, o conceito do movimento por si só não é uma coisa difícil de definir. O movimento é quando você pega um objeto ou uma pessoa e ele se desloca pelo espaço durante um determinado intervalo de tempo. E de todas as coisas que eu falei na última frase, provavelmente a palavra mais importante é tempo. Não seria um exagero dizer que a maioria das expressões artísticas que dominamos na nossa vida resultam em obras de arte que são estáticas. Talvez o motivo por trás disso seja o fato de que o mundo real, o mundo no qual nós existimos e construímos nossas experiências, esteja se mexendo o tempo todo. Quando você para pensar, o movimento é a regra, estar parado é a exceção. Ou melhor ainda, o estar parado não existe de verdade. Pessoas envelhecem, reações químicas transformam os elementos, objetos começam a se desgastar e os átomos se desintegram, mesmo que lentamente. E mesmo se a gente for para um ambiente onde não existe nada, um grande vácuo onde não existem pessoas, nem objetos, nem moléculas ou partículas para se desintegrarem, nada disso vai mudar o movimento mais poderoso que existe, o movimento do tempo. Em adição às 3 dimensões do espaço que nós conseguimos ver com os nossos olhos, o tempo é uma dimensão na qual estamos todos nos mexendo, sem parar, e aparentemente em um único sentido, que é o do passado em direção ao futuro. O nosso universo inteiro parece estar se movimentando nesse sentido. Provavelmente, a explosão do Big Bang foi forte o suficiente não só para fazer o universo se expandir no espaço, mas para empurrar tudo que existe no espaço a se movimentar na dimensão do tempo.
e é como a primeira lei de Newton diz: coisas em movimento tendem a continuar se movimentando até que uma força maior interfira no movimento delas. E isso é verdade para o universo também. E ao que parece, ainda não apareceu nenhuma força externa maior para impedir a gente de se mexer na quarta dimensão. Ainda. Bom, então eu acho que é perfeitamente razoável dizer que sim, nós vivemos em um mundo de 4 dimensões. Claro, só para esclarecer, eu sou um artista. Eu não tenho formação em física, eu não sou físico. Se eu estiver falando bobagem, físicos, por favor, me avisem. Na prática, tudo o que um estudante do IA da Unesp precisa saber é que o tempo está em todo lugar. E existem muitas formas de se incorporar o conceito do tempo na arte. Mas nós não estamos falando de expressar o conceito do movimento e do tempo na arte da pintura, ou da escultura, ou da dança. Nós estamos falando de fotografia cinética. Mas uma das características principais da fotografia é a noção de que o registro fotográfico efetivamente congela o tempo. Ele preserva um momento específico no espaço e no tempo, quase que imortalizando ele, através da geração de um artefato visual estático, que pode ser físico ou digital. Como é que diabos você registra o movimento em uma fotografia? No que diz respeito ao ato de você experimentar juntar o movimento fluido e a fotografia estática na mesma obra de arte, você pode realmente experimentar muitas possibilidades. Portanto, eu vou falar agora sobre 4 universos que você pode explorar dentro da aula de Mídia 4. Esses 4 universos são animação, vídeo, fotografia e história da arte. Bom, isso aqui é uma espécie de instrumento pré-cinematográfico. Eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem tipo várias fotos, né, várias imagens impressas e tipo essa engrenagem aqui vai girando. Tipo, na verdade devia ter um motor nessa parte aqui e aí você gira, né, através dessa corda aqui. E aí isso aqui vai girando e girando e girando e girando e girando, até que você vê tipo a imagem meio que movimentando, porque você está vendo várias imagens em sequência. E aí eu não lembro o nome disso, é tipo... Como é que é? Acho que é... É que eu não lembro se é fenactoscópio ou se é zootrópio. Não, fenactoscópio é outra coisa. Como é que é? Meu Deus do céu. Siri, o que é um zootrópio? Não, não é zoom, é zoetrópio. Se você quiser, você pode focar realmente na produção da fotografia tradicional. Você não precisa necessariamente tirar múltiplas fotos em sequência, fazer um filme ou vídeo, ou fazer experimentos malucos de cronofotografia e saber o que é um zootrópio. Tirar uma foto de longa exposição é uma possível interpretação estática do movimento. Tirar fotos normais de pessoas dançando, andando ou só, sei lá, fazendo coisas que pessoas geralmente fazem, pode ser uma chance de falar sobre o movimento ou a ausência do movimento. Esses são conceitos que podem ter diferentes significados implícitos, e a fotografia, assim como qualquer arte, permite que eles possam ser interpretados e ressignificados constantemente. Portanto, esse universo oferece a oportunidade dos estudantes verem o movimento e o tempo de maneira mais subjetiva. O movimento pode estar em imagens de uma balada, de pessoas andando de skate ou de uma árvore. Quem sabe o verdadeiro significado que essas imagens terão? Na evolução da tecnologia e técnicas fotográficas, a fotografia cinética ocupa um lugar meio esquecido. A fotografia seria o filho mais velho, o cinema, o filho mais novo. E a fotografia cinética é o filho do meio que os pais esqueceram de dar atenção, de certa forma. Por um tempo, a fotografia estática dominou a forma de se registrar e capturar o mundo através da luz, fosse de forma formal e documental ou artística.
Até que na virada do século, os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo e dando a fagulha necessária para a criação e o desenvolvimento do cinema. Mas a história não acontece de maneira tão simples assim. O que aconteceu entre o tempo da fotografia estática e a consolidação do cinema? Quais são as outras invenções que tentaram criar imagens em movimento, mas acabaram não tendo tanto sucesso quanto o cinematógrafo, mesmo se, em alguns casos, elas seguiam basicamente os mesmos princípios mecânicos? É a oportunidade para iniciar um aprofundamento nas contribuições de invenções como o estroboscópio, o fenaquitoscópio, o zootrópio, o zoopraxiscópio e qualquer outro experimento maluco que as pesquisas possam desenterrar. É a oportunidade de estudar os experimentos de Edward Muybridge, quando ele fotografou pessoas e animais a fim de entender como seus corpos se moviam, incluindo as imagens famosas de cavalos em movimento que demonstram definitivamente que cavalos não voam. E você sabia que um cara chamado Etienne Jules Marey inventou uma arma que podia condensar múltiplos momentos de um ângulo de visão em uma única fotografia? Hey guys, check out my new camera! Oh wait, this isn't the camera. Realizar esse estudo de arqueologia industrial é uma parte importantíssima para entender a forma como as tecnologias atuais funcionam e também especular os rumos que elas podem tomar, ou até mesmo poderiam ter tomado. Que outras máquinas existem para dar movimento às imagens? A disciplina de mídia 4 se propõe a estudar as possibilidades artísticas do movimento na fotografia, mas se o estudante quiser de fato se aprofundar na manipulação do movimento para fins artísticos, então ele inevitavelmente vai achar muitos conhecimentos úteis no mundo da animação. Agora, não existe formalmente uma disciplina no IA voltada para animação, o que é uma pena. Mas para quem quer explorar e aprender mais sobre a animação no IA, Mídia 4 é o melhor lugar para fazer isso acontecer. Agora, de maneira bem honesta, eu tenho pouquíssima experiência prática em animação tradicional, mas eu me lembro de ter lido sobre os 12 princípios básicos da animação pelo menos uma vez. Eu só não quis exercitar eles na prática. Mas é difícil dizer o que uma aula de Mídia 4 poderia oferecer além de um espaço no qual amantes da animação pudessem estudar e praticar esses princípios, assim como outros conhecimentos complementares por conta própria. Claro, isso não significa que em uma linha de aprendizado de animação de Mídia 4, os estudantes só precisariam fazer alguns GIFs de bolas caindo e quicando no chão ou um stop motion de Lego para receberem uma nota máxima em troca. Para os propósitos do plano de ensino dessa matéria, não é necessariamente a qualidade do produto final ou a fluidez da animação que importam, mas o ritmo, a aceleração e a desaceleração. A maneira como o movimento e o timing da animação se traduzem na intenção artística geral. If you just watch it at speed, you're just immersed in the movie. You're not noticing all these things. They're really sneakily hidden in there. But if you pause and slow down the same footage, and you'll see only every other frame Miles is animated. That's what we're describing as on twos. You get that nice crispness, that pop art feel we're looking for. Almost every shot in the movie, the cameras are on ones. So we had to come up with all kinds of different technical solutions for how to make our performances with our characters on twos work with different styles of camera always on ones. Não é a maneira como o estudante trata as linhas, formas e cores, mas sim o como e o porquê de cada quadro na animação estar no lugar que está e como ele se relaciona com um conjunto geral. Que respostas o estudante animador irá oferecer para essas perguntas? Seria uma contradição não incluir o universo do próprio cinema e todos os seus desdobramentos em uma matéria que fala sobre o movimento na imagem fotográfica. Mesmo embora essa forma de arte seja a que menos oferece experimentações criativas no escopo da matéria. Bom, pelo menos na minha opinião. Desde que o cinema se consolidou como um dos maiores meios de comunicação e expressão artística no mundo, ele assumiu uma postura de imitar o funcionamento de peças de teatro, fazendo com que a discussão sobre cinema passasse a ser, consequentemente, sobre performances dramáticas, arcos de personagem, subtextos no roteiro. Until the rest well in a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Esses assuntos não são essenciais para um estudante de artes visuais da Unesp. Em vez disso, um eventual núcleo de vídeo em mídia 4 é mais próximo da videoarte,
e como ela pode ser usada para transmitir a ideia subjetiva do movimento, mesmo embora o movimento esteja acontecendo de maneira explicitamente objetiva no formato que essa linguagem assume. Os outros 3 universos tomam como prerrogativa a noção de que o movimento é algo que deve ser construído proposital e deliberadamente pelo artista antes de ser incorporado à imagem estática. Mas que possíveis desdobramentos poéticos podem ser alcançados quando a própria tecnologia da câmera de vídeo já produz nativamente uma imagem em movimento? Quais são as formas nas quais o artista pode influenciar o resultado da criação dessa imagem? Mas, no geral, o núcleo de vídeo em mídia 4 acaba sendo bem parecido com o núcleo da fotografia, sendo que o objeto sendo estudado já é tão finalizado do ponto de vista da obra de arte que muito do que sobra para analisar são os desdobramentos implícitos do conteúdo dentro dele. Então, também é possível fazer uma linha de aprendizado acerca dos significados implícitos no vídeo e como eles se relacionam ao movimento. O termo fotografia cinética realmente significa múltiplas coisas ao mesmo tempo, porque, como nós vimos anteriormente, não existe apenas uma única forma de você trabalhar o conceito do movimento na arte estática, né? Mas eu acredito que esses 4 universos distintos conseguem oferecer um panorama bastante interessante e completo do que é possível fazer e aprender em uma disciplina como Mídia 4. Sem dizer que você também tem oportunidade para explorar lugares pouco conhecidos da história do cinema e da fotografia. Tudo isso serve para que você consiga explorar a maneira como a sua arte se relaciona com o tempo, pois todo o movimento que nós fazemos é um movimento na dimensão do tempo. Bom, é isso por enquanto. Espero que o episódio de hoje tenha sido útil para vocês e que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre como o Instituto de Artes da Unesp funciona. Bons estudos e boas artes!